5 coisas que você deve saber sobre o Omicron. Novo Covid-19, variante de preocupação. Por Lex Lonas, o anúncio de uma variante Covid-19 chamada B.1.1529 esta semana por cientistas na África do Sul, onde foi detectada pela primeira vez, deixou governos e mercados financeiros em todo o mundo cambaleando. A Organização Mundial da Saúde, OMS, realizou uma reunião de emergência na sexta-feira, onde designou a nova cepa, que chamou de Omicron, uma variante da preocupação, ou VOC. Variant of concern. Variant of concern. Uma variante da preocupação, ou VOC. Variant of concern. Variant of concern. Um rótulo aplicado quando uma cepa específica é especialmente virulenta, transmissível ou capaz para derrotar as medidas de saúde pública. O Dow Jones Industrial Average sofreu a pior queda em um único dia do ano, despencando mais de 900 pontos, e várias nações, incluindo os EUA, rapidamente impuseram restrições de viagens, já que a variante Omicron também foi detectada em Israel, Hong Kong, Botsuana e Bélgica. O EUA está correndo para obter informações sobre B.1.1529. Altos funcionários da administração disseram sexta-feira que o EUA restringiria viagens a 8 países africanos a partir de segunda-feira devido à variante. Os países afetados são África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini, Moçambique e Malawi. Autoridades dizem que a medida foi tomada por muita cautela e foi recomendada pelos EUA, especialistas médicos do governo e a equipe de resposta à Covid-19. A restrição não se aplica a cidadãos americanos ou residentes permanentes legais, e cientistas sul-africanos terão uma reunião sobre a nova variante e sua composição molecular. Cientistas precisam de mais informações sobre a composição molecular da variante para testá-la. No momento, estamos reunindo o material com nossos colegas sul-africanos para chegar a uma situação em que você possa realmente testá-lo diretamente. Então, agora você está falando como uma espécie de bandeira vermelha de que isso pode ser um problema, mas não sabemos, disse Fauci, depois de testá-lo. Você saberá com certeza se ele foge ou não dos anticorpos que produzimos, por exemplo, contra o vírus, por meio de uma vacina, acrescentou. A resposta é que não sabemos agora, mas vamos descobrir com certeza. Omicron tem um grande número de mutações, esta variante tem um grande número de mutações, algumas das quais são preocupantes, disse a OMS em um comunicado na sexta-feira. A evidência preliminar sugere um risco aumentado de reinfecção com esta variante, em comparação com outros VOCs. Túlio de Oliveira, professor de bioinformática em 2 universidades da África do Sul, disse durante a coletiva de imprensa na quinta-feira que a nova variante é claramente diferente das anteriores. De Oliveira disse que pelo menos 50 mutações B.1.1529 foram identificadas, com mais de 30 na proteína spike, a região que interage com as células humanas antes da entrada na célula. Fauci disse em uma entrevista à CNN na sexta-feira que a variante está se espalhando a um ritmo razoavelmente rápido. 100 novos casos até agora foram associados ao B.1.1529, disse Anne von Gottberg, microbiologista clínica e chefe de doenças respiratórias do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis. Embora não esteja claro se as vacinas atuais contra o coronavírus serão tão eficazes contra a nova variante, muitos cientistas parecem confiantes de que serão, como foi o caso de outras variantes. O pico de proteína leva a preocupações. Uma preocupação particular na nova variante são as mutações que afetam a proteína spike, o que poderia torná-la mais contagiosa. Fauci disse à agência que as mutações na proteína do pico estão levantando alguma preocupação, particularmente no que diz respeito ao possível aumento da transmissibilidade e possível evasão da resposta imunológica. O Reino Unido, a Health Security Agency também reconheceu o potencial das mutações na proteína spike para tornar a variante mais transmissível. No entanto, mais evidências são necessárias para apoiar as conclusões. Encontrado pela primeira vez na África do Sul, mas agora aparecendo em outro lugar, o primeiro caso da variante B.1.1529 foi detectado na África do Sul, que tem lutado para conter o coronavírus junto com suas preocupações contínuas com AIDS/HIV. François Ballo, diretor do UCL Genetics Institute, disse que a nova variante provavelmente se desenvolveu em uma pessoa imunocomprometida, já que o vírus pode durar mais do que o normal nesses indivíduos. É possível que a variante tenha ocorrido em um indivíduo que não foi tratado para AIDS/HIV, já que a África do Sul tem a maior taxa de AIDS do mundo. O número de casos aumentou rapidamente na África do Sul, pois apenas 100 foram encontrados no início deste mês e mais de 1.200 casos no país eram conhecidos até quarta-feira, relatou Axios. Como resultado, pelo menos 10 países proibiram viagens das regiões da África Austral na tentativa de impedir a propagação do vírus. Casos, no entanto, já foram identificados na Europa e no leste asiático. É o mercado de tankagem. O anúncio da nova variante afundou os mercados em todo o mundo à medida que aumentam as preocupações sobre quanto tempo mais o B.1.1529 poderia fazer a pandemia durar. Na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 900 pontos, com as ações de empresas de petróleo, tecnologia e veículos elétricos caindo significativamente. Os índices Nikkei do Japão e Hang Seng da China caíram 2% cada um, à medida que os países adotam medidas para restringir as viagens. Israel fecha as fronteiras a todos os estrangeiros devido à variante Omicron. A Arábia Saudita vai afrouxar as restrições de viagens após a descoberta da variante Omicron. Alemanha e Itália se juntam à lista de países com casos detectados da variante Covid-19 do Omicron. O Reino Unido reforça as restrições de Covid-19 após infecções por variantes de Omicron. Novavax trabalhando em vacina para combater a variante Omicron.